Olá, tudo bem com você? Eu sou Anderson Fogaça, do canal Caminhando pelo Pai. Eu tenho feito vários vídeos onde eu estou explicando sobre o Espírito Santo, sobre a minha relação com ele, como eu converso com ele, e mostrando para vocês como é possível ter uma relação com Deus, uma relação verdadeira, onde eu falo com Deus e Deus me retorna nessa relação. Mas eu sei que muitas pessoas podem se perguntar quando vêem meus vídeos e ficam se perguntando: por que Deus fala com ele? Por que Deus responde ele? Por que o Espírito Santo se revela para ele, mas para mim não acontece nada? Por que acontecem tantas manifestações de Deus na vida dele e na minha vida não acontece nada? Para poder te explicar isso, eu vou ler a passagem que conta quando Jesus andou sobre as águas. Ela está em Mateus, capítulo 14, nos versículos de 22 até o 36. Então, nessa passagem, ela conta que os discípulos estavam em um barco e Jesus não foi com eles nesse barco. Ele mandou eles irem na frente e depois ele iria. Então, à noite, quando eles estão no barco, começa uma tempestade e eles veem alguém vindo, andando sobre as águas. A princípio, eles pensam que é um fantasma ou algo sobrenatural. Então, Jesus diz: não tenhais medo, sou eu. Então eles percebem que é Jesus. E Jesus está andando sobre as águas. Eu vou ler para vocês aqui o trecho de Mateus, capítulo 14, versículo 28 e os seguintes, onde está escrito: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 14, versículos de 28 ao 33. Nesse versículo nós temos o exemplo de Pedro. Pedro teve a coragem de pedir para Jesus para ir até ele em cima das águas. Então Jesus estava andando sobre as águas e Pedro pede para ir até ele. Então você vê a coragem que Pedro teve de querer ir até Jesus sobre as águas. E Jesus diz para ele ir. Então Pedro pega e vai. Só que quando ele começa a andar sobre as águas, ele começa a ter medo e começa a afundar. Com os ventos, com a tempestade e a água balançando, e Pedro começa a ter medo e Pedro começa a afundar. Então Jesus toma pela mão e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Você pode perceber que Pedro teve coragem, mas Pedro não estava acreditando no que estava fazendo. Pedro quis tentar, mas Pedro não acreditou que era possível realmente fazer aquilo. A princípio sim, mas logo ele começou a sentir medo, começou a pensar: o que eu estou fazendo aqui? Isso não é possível, isso não existe. Então ele começou a afundar. E essa é a palavra que eu quero passar para você hoje. Quando você pede alguma coisa para Deus, você precisa acreditar no que você está pedindo. Quando você pede um milagre, você precisa acreditar que o milagre é possível. Você precisa receber a graça de Deus para que a graça de Deus se manifeste em você. Você precisa acreditar que a graça de Deus é possível de acontecer, que o Deus do impossível pode fazer coisas impossíveis na sua vida para que coisas impossíveis aconteçam na sua vida. É preciso ter fé. Não basta apenas ter coragem, não basta apenas ter vontade. É preciso acreditar de todo o coração, de todo o seu entendimento. E para confirmar essa afirmação, em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse versículo, Paulo está confirmando o que eu acabei de dizer. Ele está dizendo: esqueça as leis do mundo, esqueça o que você aprendeu sobre o mundo e aprenda sobre Deus. Aprenda sobre as vontades de Deus para que elas se manifestem na sua vida. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a minha mensagem para vocês hoje. Fiquem com Deus e vamos juntos, caminhando pelo Pai.